Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar seguimento à nossa disciplina de trabalho colaborativo e mídias digitais e agora nós vamos começar a olhar algumas ferramentas colaborativas que vão nos auxiliar no nosso desenvolvimento de software. Lembra? Nós temos um projeto a fazer na disciplina. Então, vamos hoje conhecer qual vai ser a nossa associação entre a criação e divulgação de um pitch para uma solução tecnológica baseada em web. Como que a gente vai começar a criar, né, o nosso projeto e como que a gente vai usar do que a gente falou até agora para efetivamente começar a construção aí da nossa, levar a nossa ideia para alguma coisa mais palpável na realidade. Então, como a gente, como a gente viu no começo da disciplina, a gente vai criar nessa primeira etapa um projeto, né? E esse projeto a gente vai fazer uma produção completa no sentido de concebê-lo, documentá-lo e divulgá-lo como uma ideia viável, certo? Então, essas etapas a gente já falou um pouquinho durante a disciplina, né? Durante a apresentação da disciplina, e basicamente a gente vai continuar agora criando as etapas de entrega. Né? Então, até agora a gente se preparou, a gente já começou a fazer essa primeira parte, a gente vai fazer toda a parte de criação, né, da ideia do projeto, da apresentação dele, da definição de escopo, prazo, custos, registro de evoluções e ideias, enfim. Lembrando que tudo que a gente for produzir nessas etapas, elas vão ser produzidas em grupo. Porém, a postagem, a entrega vai ser sempre individual. Cada um vai ser responsável por entregar a atividade que o grupo fez. Né? Sendo as entregas individuais, né? Não importa tanto que grupo você pertence, desde que você efetivamente faça e apresente o trabalho realizado. Okay? Bom, voltando aos modelos evolucionários de desenvolvimento, né? Como que a gente vai trabalhar? Bom, a gente viu que uma das formas de referência na produção de software é o modelo evolucionário, que ele tem essa forma circular, pode ser até em caracol, né? E qual que é a ideia? Nunca acaba, ou seja, continuamente a gente sempre vai estar fazendo a etapa de comunicação, planejamento, modelagem, construção, entrega. E as entregas geram versões. Essa é uma parte muito importante. Cada versão ela é um pequeno incremento, é uma validação, é uma coisa já finalizada que você terminou ali e ela já pode ser considerada uma coisa apresentável. Essas versões elas vão ter vida, ou seja, elas vão evoluir e vão evoluir nesses ciclos contínuos. Então, o que nós vamos buscar aqui são ferramentas que permitam que nossa equipe trabalhe, se comunique, organize as ideias, organize a concepção e o modelo do produto, construa o produto e faça a entrega, que a gente fala o deploy. E esse deploy a gente vai sempre marcar com versões, ou seja, com etapas satisfatórias concluídas, né? Então, se a gente for começar por agora, a gente vai precisar mapear o terreno. Como que a gente vai trabalhar? Bom, a gente viu o Scrum, né? E o Scrum como modelo de organização, ele é muito bom para o nosso projeto, né? Vai ser um modelo de referência aqui. Você pode até usar outro, mas o Scrum ele é muito utilizado entre as startups, entre as equipes de desenvolvimento, né? Nesse contexto de transformação digital, ele é um modelo hoje que é muito utilizado. Então a gente sabe que dentro desse contexto, as pessoas envolvidas são os stakeholders, os clientes, né, que estão aqui. Com esse stakeholder, a gente tem uma interface aqui com o Product Owner, o dono do produto, é aquele que vai traduzir as expectativas dos clientes ou vai interagir intensamente, né, e vai materializar as tarefas a serem produzidas, é onde que está, de fato, é a cabeça onde o produto está, né, na imaginação do Product Owner, é ali que está a ideia do produto. A gente tem o Scrum Master e a gente tem
o Dev Team, que aí, no nosso contexto do trabalho, vocês podem se revezar nesse papel. Basicamente, é a diferença entre mão na massa e facilitador. Esse papel ele é dinâmico, que como o Scrum é uma tecnologia, é uma metodologia leve, né, você pode usar ele da melhor forma que você entender e se adaptar, ok? Mas, partindo disso, a gente quer definir agora uma estrutura colaborativa de comunicação e planejamento, para a gente formatar a concepção do nosso projeto. E para isso, a gente vai definir uma estrutura de comunicação. Pode ser e-mail, carta, pombo correio, mas não é tão conveniente mais, né, usar a estrutura mais antiga. Mas é claro que o e-mail ainda é muito útil para registrar tudo o que é comunicado. E aqui eu estou falando de comunicação tanto envolvendo o cliente, né? A gente sabe que o Scrum tem um foco muito grande no cliente, né? Como também a equipe, né? Equipes mais clássicas utilizam e-mails, troca de e-mail, lista de e-mail, né? O que vem sendo gradativamente menos utilizado. Mas o e-mail hoje, juridicamente, ele é uma ferramenta que permite ali você registrar, né, ideias, e propostas e etc. Né? Então é uma ferramenta muito boa para se utilizar, mas a gente não vai abordar tanto aqui, porque, né, o e-mail é uma coisa que a gente hoje precisa nascer sabendo, né? Porém, a gente vai usar uma estrutura de comunicação que a gente já falou no curso, né, que é a estrutura baseada em comunicação corporativa. Diferente do WhatsApp, né, que é para comunicação pessoal, pode ser usado para fins corporativos? Pode. Mas, na minha modesta opinião, não é tão adequado contra essas outras soluções. Como uma solução gratuita e de fácil acesso, a gente está usando o Discord. Então, a gente vai criar um local onde a gente vai se comunicar de uma forma ágil e organizada para a gente poder organizar o backlog das atividades, o que está sendo feito, agendar reuniões, porque hoje não necessariamente a gente precisa estar perto. É ótimo trabalhar face a face dentro de uma mesma sala, mas nem sempre isso é possível, né? Então essas ferramentas elas vão ser importantes. Aqui a gente vai usar o Discord, mas você pode usar o Slack, o HipChat, mas geralmente tem um custo envolvido nessas ferramentas. E uma outra forma de comunicação importante são os contratos. É óbvio que na disciplina a gente não vai ficar falando sobre contratos e tal, mas são documentos que vão sendo formatados e podem evoluir, né? Podem ter aditivos, modificações, e geralmente ele existe ali, seja na relação de trabalho, seja ali na relação de serviço ali com o cliente, né? Então é ali que vai definir algumas premissas, valores, que é importante, mas isso foge ao nosso escopo, né? Isso é um papo que uma boa empresa tem que ter com seu advogado, com a equipe do jurídico, etc. Mas é ali que se materializa a formalidade da solução, da ideia, assim, do trabalho que vai ser desenvolvido. Bom, depois disso, nós vamos trabalhar em algumas linhas. Dentro dessa linha de comunicação e planejamento, né, para conceber o projeto, nós vamos usar de maneira central um projeto descritivo. O que é esse projeto descritivo? Bom, vamos partir da premissa que um projeto é alguma coisa que tem um escopo definido, ou seja, define o que vai ser feito, define por quem que vai ser feito, o que vai ser feito e quanto vai custar e quanto tempo vai durar. Basicamente isso. A informação central de um projeto é o que vai ser feito, em quanto tempo, quando começa e quando termina e quanto vai custar. Basicamente, a ideia aqui não é a gente desdobrar sobre gerência de projeto, mas é a gente ter um local onde as informações vão ficando registradas. E lembrando que de forma interativa. Esse projeto descritivo, a gente vai fazendo de forma incremental, evoluindo ele passo a passo. Além disso, a gente vai usar também uma planilha de custos, né, para a gente poder fazer contas automáticas, criar algumas tabelas e ter uma ideia de valores, né? E é muito importante a gente ter uma área criativa ali para a gente poder escrever, fazer brainstorming, né, troca de ideia com a equipe, né? Dentro, quando a equipe conseguir se reunir, que tem um lugar ali, que tem um palco ali, um quadro, né, um canvas que a gente chama, e a gente vai usar, inclusive, o Canva, né? O Canva vai ser uma solução para a gente mexer nessa parte criativa. Então, minha proposta é que vocês utilizem de forma prática a ferramenta do Google Drive, né? E no Google Drive a gente tem essas soluções aqui
para a parte de documentos e afins. E aqui a gente vai usar o Canva. Então, o meu objetivo hoje é dar um overview nessas ferramentas, ok? E entender basicamente como a gente pode usar essas ferramentas de forma colaborativa. Existem outras soluções? Existem várias. Mas o foco aqui não é basicamente como usar a ferramenta, mas sim as principais características de colaboração que a gente tem que buscar para poder fazer essa ferramenta nos auxiliar no trabalho colaborativo, ok? Lembrando que a gente faz de forma cíclica e toda a entrega termina numa versão. Beleza? A gente continua num próximo vídeo, onde a gente vai descrever um pouco das ferramentas de uma maneira geral para você poder organizar melhor o seu time e fazer as próximas entregas, ok? Um abraço e até o próximo.